Estamos começando o Podcast Farol, um canal para divulgar e comunicar ciência e informação. Eu sou Lucas Petri. Eu sou a Gabriela D'André. Nosso convidado, que é participante do Podcast Farol, é Fabiano Couto. Boa tarde, professor Fabiano. A gente gostaria que tu fizesse uma pequena apresentação, falasse um pouquinho das tuas linhas de pesquisa, do teu currículo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Lucas, Gabriela, também pelo Farol, como toda a equipe que tem iniciado e está iniciando agora o primeiro podcast. Eu quero aproveitar, antes de falar um pouco do que faço ou da onde venho, o que estou fazendo, também falar um pouco sobre a importância que tem esse podcast, porque é um cenário agora de emergência, pandemia, que está levando as pessoas a criarem cada vez mais plataformas de divulgação científica. E o podcast vem nesse movimento também, essa onda de divulgação científica, uma importância muito grande, assim como os webinars. Então, é um canal que tem facilitado esse momento atípico que a gente passa, e agora o Farol Podcast auxilia muito nesse momento que a ciência não para, mas que também as pessoas podem ter acesso a ela em suas casas, da maneira que acharem melhor, tá? Bom, sou o Fabiano, professor da Fabico, leciono no curso de Biblioteconomia e também no mestrado em Ciência da Informação. Eu trabalho na linha de pesquisa, ou melhor dizendo, voltado à ciência aberta, gestão de dados e tudo que diz respeito à comunicação científica como um todo. Nesses aspectos, também trabalho como os ambientes que a informação circula são favorecidos, desde makerspaces, que são ambientes diferentes de bibliotecas e outros mais. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as narrativas da comunicação científica. Diante dessa pandemia, principalmente, porque nós não podemos fugir desse tema, né? Mesmo que sejam outros que eu trabalho, outros temas maiores, né? Um guarda-chuva maior de temas sobre a comunicação científica, mas seria mais no sentido da gente entender como se dá esses canais onde circulam os dados científicos, onde circulam diferentes tipos de materiais de comunicação científica. Então, fico à disposição para falar desse tema. Então, a gente gostaria um pouquinho de começar falando o teu tema hoje que tu nos propôs foi ecossistema da ciência aberta, e saber um pouco o que é a ciência aberta, né? Quando a gente fala de ciência aberta, o que é isso? Que definição a gente pode dar para a ciência aberta? Bom, ciência aberta é um guarda-chuva muito amplo, que traz vários significados na sua essência, embora na sua essência ela tenha um caminho, uma vertente em comum. A ciência aberta é a ciência acessível, aquela ciência que nós temos acesso para todos na e para a sociedade. Ou seja, tendo em vista que o conhecimento científico gerado na academia tem o fim próprio de ter benefícios para o desenvolvimento social, logo se espera que essa ciência esteja acessível para a comunidade, para a sociedade como um todo. Nós temos diversas iniciativas que colocam a ciência aberta à disposição. No ambiente acadêmico e do ensino público federal, por exemplo, nós temos o portal de periódicos CAPES, que favorece o acesso à ciência por meio de acesso a periódicos do mundo inteiro. Nós temos acesso à ciência aberta por várias outras iniciativas que ocorrem. E hoje a gente passa a falar com uma importância ainda maior da ciência aberta, talvez ou principalmente porque nós temos aí uma tensão uma tensão muito grande de negacionismo sobre a ciência. Nós temos hoje nos canais de mídia que nos chegam todos os dias, e isso tem gerado várias consequências da maneira que nós recebemos a ciência, desde a TV, que ligamos pela manhã até a noite, numa massividade de informações sobre o Covid-19, por exemplo, em que nós temos aí noticiários que falam sobre temas que se repetem para a comunidade ou para a sociedade em geral. Ouvir falar sobre achatamento da curva, saturação de hospitais, enfim, são denominações para coisas que acontecem em nosso dia a dia, ao nosso redor, e por um conhecimento científico
liberado, acompanhado por especialistas, nos chegam resultados. Só que esses resultados, eles vêm de maneira diversa. Esses resultados vêm por diversos caminhos, ou diferentes canais de comunicação, por assim dizer, né? Nós podemos dizer que estamos aí sofrendo uma pandemia de dados também. Por um lado, nós temos uma informação que ela está chegando em comum de uma mesma vertente, um mesmo assunto, só que ela vem de diferentes significados, diferentes formatos, diferentes conjuntos de dados. A gente pode falar de dados e estatísticas globais. Temos aí um modelo muito consolidado que todos os canais, os mais importantes, digamos assim, os principais canais de comunicação colocam em termos de visualização de dados. A gente pode falar da Universidade Johns Hopkins, que coloca os dados de visualização de mortalidade e recuperação de paciente de Covid-19 em tempo real, praticamente. Mas, claro, que essa realidade em tempo real é sempre algo subjetivo, porque os dados oficiais nem sempre se batem diretamente com a realidade, mas eles conseguem resgatar, os órgãos oficiais de cada país, esses dados e neles se baseiam para mostrar gráficos, inclusive, que tornem mais acessíveis ou compreensíveis. Então, como foi uma das primeiras universidades que fez essa demonstração e investiu muito nessa captação de dados e demonstração deles publicamente, então ela tem sido acompanhada nesse sentido. Então, como muitos canais de comunicação iniciaram e conseguiram se tornar referências, assim eles têm sido multiplicados, né? Isso seria talvez um tema para outro podcast, mas se a gente falar sobre a questão do quanto se replicam os canais ou quanto esses filtros ocorrem, é algo que a gente teria que aprofundar num outro sentido da sociedade, da informação como um todo. Mas aqui especificamente como se dá esses canais, é algo muito interessante observar, porque nós temos aí chegando informações, dados científicos, de canais que nos trazem dados, estatísticas globais, as infografias e visualização de dados nesse contexto são importantíssimas porque elas facilitam a compreensão para as pessoas, a sociedade como um todo. A gente pode falar do canal que estamos aqui, um podcast, um webinar, nós temos aí esses canais que facilitam isso que estamos fazendo. É um pesquisador ou um facilitador, digamos assim, debatendo sobre. Essa proximidade das pessoas, ela vai muito ao encontro, inclusive, do que o brasileiro quer ou deseja. Tem estudos que representam isso, né? Nós temos aí, por exemplo, um estudo realizado ali em 2015, se eu não me engano, que foi colocado à disposição do Centro Gestor de Estudos Estratégicos, ligado ao MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, e traz que as pessoas, os brasileiros, têm muita vontade de aprenderem mais sobre ciência. Se coloca ali que 52% dos brasileiros gostariam 62%, perdão, gostariam de saber mais sobre ciência, ter interesse sobre ciência e gostariam de entenderem melhor o que é a ciência. Então, dessa estatística também, o mesmo estudo mostra 52% dos brasileiros, eles se arrependem por não seguir alguma carreira com um viés científico, de alguma maneira. Por outro lado, na mesma pesquisa, demonstrado também que eles desconhecem os nomes dos seus cientistas e desconhecem, de fato, o que é a ciência na sua essência. E é muito interessante observar isso. Se a gente parar para observar pessoas que pensam o que é o laser, por exemplo, todos podem dizer, eu sei o que é laser, tá, mas explica o laser, não sabe. Tá? Então, as pessoas têm vontade de aprofundar seus conhecimentos. E isso foi evidenciado. Recorde outra pesquisa também, da 3M, que foi realizada em diversos países, todos de países de primeiro mundo e alguns em desenvolvimento, como China, como a Índia, enfim, países do BRIC, e que também consolida essa questão, que o brasileiro tem essa vontade de aprender, de estar mais próximo da ciência, no entanto, não sabe o que ou como entender ela. Isso tudo vem a calhar com o momento que nós estamos passando, em que existe um negacionismo da ciência, né? Se nós pensarmos aí que,
por um lado, nós temos aí dados científicos que chegam e, de outro, existe aí o que o próprio Mandetta, ex-ministro da Educação, e isso replicando o que a Organização Mundial da Saúde disse, nós temos uma infodemia em que ou seja, infodemia que significa uma fake news dos dados da saúde. Então, nós temos aí muita informação falsa sendo repassada, que induz ou requisita, digamos assim, que os próprios meios de comunicação como redes sociais passem a realizar filtros e colocar etiquetas que censurem essas informações falsas. E isso vai em todos os níveis. O presidente já teve esse negacionismo. Se a gente for avaliar aí em sentido de primeiro mundo, Estados Unidos, o Trump, tanto o Bolsonaro, insistem em colocar a cloroquina como uma solução de uma medicação que vem há mais de 50 anos, que não é de agora e que nunca demonstrou comprovadamente uma eficiência, e toda a ciência diz a respeito que deve se aguardar, e que colocam como talvez um desvio de atenção. Bom, tema para outro podcast também. O fato é que os fatos científicos são fatos, tá? O que é feito com esses dados científicos é uma outra história, tá? Os dados não mudam, eles estão aí. Tentar mudar esses dados e tentar um negacionismo para a ciência é coisa de terraplanista, é um fato, né? Então, a gente está mostrando que os dados estão colocados na mesa. Por que negar essa verdade? Esse momento é muito interessante, essa bandeira de provocação, porque justamente ela vai no sentido de esclarecimento também. E tudo isso é apenas uma vírgula, digamos, do que a gente pode falar do significado da ciência aberta como um todo. O que se mostra muito nesse momento é um desafio que ela tem por si só, em diversos campos, se não todos, em tudo que nos cerca e que devemos questionar, né? Nós temos aí exemplos recentes que são, se a gente pensar no Ebola e H1N1, são dados que não foram recuperados no momento do diagnóstico clínico, pela situação emergencial, à época dos hospitais, em que se perdiam esses dados porque não havia não uma tecnologia, mas um planejamento para essa coleta, arquivamento, que hoje faz muita falta para a ciência. E isso volta a se repetir, porque esses dados analisados posteriormente, porque na emergência talvez nem sempre seja possível, ou talvez até seja possível num compartilhamento entre hospitais, por que não? Existem iniciativas aí. Em Porto Alegre existe uma do Hospital de Clínicas com outros que estão fazendo uma abordagem de transição de dados, de intercâmbio de dados sensíveis, clínicos, de pacientes da Covid-19 por meio de blockchain, né? Então, esse compartilhamento é muito necessário. As tecnologias existem para isso, mas existe principalmente uma necessidade, e por isso eu estou insistindo nessa questão da discussão sobre a importância da ciência, porque não se trata tanto mais de uma questão tecnológica, mas uma questão, sim, de planejamento, princípios e alinhamento. E a falta deles tem preço. O preço que a gente está vendo é o que ocorre, é o que no campo político ocorre. A gente está falando hoje num dia em que, algumas horas atrás, e enquanto eu falo aqui, deve estar iniciando na TV o pronunciamento do agora ex-ministro Taixa, ex-ministro da Saúde, que acaba de renunciar. Enfim, são essas questões muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Então, diante disso, brasileiro gostando da ciência, que a gente volta a falar sobre dados comprovados científicos, sobre toda essa capacitação tecnológica, disposição e essa pandemia de dados chegando em todos os lados, e também pode trazer até uma ansiedade da informação a respeito, a gente leva em consideração também que existe aí um prognóstico de que, saindo dessa pandemia, nada vai ser igual, inclusive no campo da psicologia, com tudo que está acontecendo, e já está acontecendo, né? Então, é isso. Para iniciar a fala sobre a importância da ciência aberta, eu primeiro gostaria de trazer essa questão do quão ela é importante, sempre foi, mas agora a gente tem que escolher em que lado do muro fica, ou na terra chata, ou na terra redondinha, global, ou na terra planista, ou o quê, e você precisa
a partir disso defender, e por isso mesmo quem escuta o podcast, ou mesmo quem faz ele, não perder o seu tempo escutando e também não perder o seu tempo fazendo. Realmente é um momento que nos leva a isso. E, bom, em relação à ciência aberta ainda como um todo, nós temos aí, falando da tecnologia, várias iniciativas mesmo em nível de Brasil, iniciando pelo Brasil que nos toca, em que já estão muito bem consolidadas. Se a gente pensar na questão dos repositórios, a gente teve aí uma primeira onda de repositórios em nível nacional para os periódicos científicos, que foi muito bem consolidado e que, a partir dessa onda, nós temos acesso a muitos periódicos de acesso aberto que tornam o Brasil uma referência internacional, inclusive. Eu tive a oportunidade de viver fora e por 4 anos e percebi isso em diversos eventos, congressos, enfim, eu era convidado para falar, inclusive, sobre a importância que o Brasil tem entre iniciativas diversas, não só o Brasil, que se estende à América Latina, como a Cielo, por exemplo, né? Mas agora a gente passa a ter, então, uma outra onda, que é a implantação de repositórios de dados científicos. Esses dados, então, passam a ser implantados nas universidades, e isso se espera, em médio, eu não sei em que prazo, nós tenhamos em todas as universidades, como ocorreram nos periódicos. Isso fomenta, alimenta muito mais a pesquisa, a ciência como um todo, porque cada vez mais torna acessível esses dados científicos para as pessoas, para a ciência, para quem interessa. E isso tem uma consequência imediata em diversos âmbitos. Um deles, se a gente analisar, é o custo, né? Quando você tem uma ciência que ela não necessita ser refeita, como ocorre muitas vezes num país tão grande que temos, nós temos um país aí que é um continente, né, praticamente pela sua extensão, poderia se dizer, né, o continente Brasil, em que nós temos aí pesquisas realizadas no extremo do país que podem estar nesse momento sendo realizadas em outro extremo igual, né? A mesma pesquisa, a mesma energia, só que os dados não compartilhados, então requerem 2 vezes para o mesmo, 2 gastos públicos para o mesmo caminho, para a mesma pesquisa. Então, existem iniciativas internacionais, a gente pode falar da NDS, Agência Nacional de Dados de Serviço de Dados da Austrália, por exemplo, que é um exemplo muito interessante no que se refere à política de dados. Lá é obrigatório que você deposite seus dados se vem de financiamento público. E essa política já demonstrou resultados e é uma ascensão muito grande na representação internacional científica da própria Austrália. Então, a gente tem isso no Brasil, pela FAPERGS, outras agências também começam a colocar em que o financiamento é obrigatório. Que o depósito, a disponibilização dos dados financiados com dinheiro público são obrigatórios já no planejamento de gestão de dados. Então, disso tudo são todos aspectos que entram nesse leque de conjuntura que a gente tem na própria academia, na própria ciência como um todo, como ela se move, que vem em encontro daquele questionamento antigo, publicar ou perecer, publicar ou morrer. Então, publicar por publicar, mas também publicar com qualidade, isso é muito necessário. Publicar com qualidade significa uma colaboração da ciência estar sempre à disposição. A ciência aberta caminha nesse sentido, de colocar à disposição, de atender às demandas da sociedade, mas também de ela ser realizada num sentido em comum, ou seja, você realizar a ciência para uma demanda, para uma necessidade. Sempre que a gente tem um desenvolvimento de um projeto, uma pesquisa, ele deve iniciar como um ponto inicial, que é uma interrogação. Para isso, a ciência está à disposição para atender demandas da sociedade, mas que também seja disponibilizado de maneira aberta. É isso um pouco do que, para introduzir, eu coloco e fico à disposição. Quando a gente está falando de preservação, disseminação de informação, ciência aberta, para um bem público, assim, mas pode ser focado agora na questão da saúde. Como a gente trabalha essa questão de disponibilizar o acesso para uma sociedade brasileira que não tem tanto acesso, por exemplo, à internet? Como a gente dá esse trabalho? A universidade hoje está passando por isso um pouquinho, está tendo esse problema.
Exatamente. Obrigado pela pergunta, Lucas, porque a pergunta ela é dupla, né? Ela vem vinculada ao momento que a gente vive aqui, não só a ciência, a sociedade, mas também a gente tem essa questão aqui debatida junto à comunidade acadêmica, né? O exemplo que expande um pouco essa questão que você fala, talvez seja o que você, na própria pergunta, já carrega, né? Nós temos a questão universitária em que nós estamos aí presos a uma condição de haver uma plataforma EAD, um Moodle, enfim, que nós utilizamos, mas se nós colocarmos à disposição o conteúdo, nem todos os alunos podem ter acesso, porque nem todos, embora... outro dia eu vi um comentário, alguém falou do meio acadêmico, disse, não, mas todos os alunos têm celular. Ok, todos os alunos têm celular, mas e você que está falando isso já... claro que eu não respondi isso, mas você já acessou pelo celular o Moodle e a conexão desses todos é um cartão pré-pago, vai cair, enfim, porque existe muito conteúdo a ser tocado ali. Então, assim, é fato que não, né? Nem todos têm esse acesso necessário. Esse é o ponto de partida para a gente encontrar uma solução e que hoje já se discute alternativas, eu não posso assim colocar todos, não são públicas ali, mas que no meio universitário aqui a gente já busca, sim, para atender isso. Mas existe também um outro lado, a própria comunidade acadêmica docente não tem toda uma estrutura, né, de preparação, porque existe já uma adequação para a sala de aula, né? Então, são várias pontas soltas para isso. Exemplos que temos são as universidades privadas, por exemplo. Muitas delas estão tocando aulas à distância, sem parar, mas a qualidade não está sendo a contento. É fato também, ok? Agora, o acesso a esses dados que você fala na sociedade como um todo, a gente percebe que existe Brasil muito díspare em relação às propostas que apresenta e aonde de fato cumpre, né? Vamos começar a falar de informação que nos remete novamente ou principalmente, no primeiro plano, à informação biblioteca. Ok, como vão as bibliotecas do bairro, as bibliotecas da cidade e o acesso tecnológico dessas bibliotecas, como estão? A gente está falando da sociedade, né? E quando a gente fala da sociedade, é mais base possível. Estou falando desde as pessoas em situação de rua, que têm o mesmo direito, as pessoas que vivem em condomínios fechados. Então, como elas podem ter acesso a essa biblioteca? Ok, tem acesso, elas não serão impedidas. Agora, elas têm informação atualizada? Vamos pensar na qualidade do acervo que estão ali. Elas estão sucateadas ou estão a contento? Assinatura de periódicos. Ok, não precisa assinatura de periódicos. Mas e a conexão à internet dessas bibliotecas, como vai? E assim por diante. Saímos da biblioteca, vamos pensar no acesso das pessoas até a universidade. Esse acesso até a universidade, para que tenham o acesso à informação, enfim, a universidade é pública, mas o filtro para você conseguir acompanhar as informações científicas não é para a sociedade como um todo, é o contrário. A informação gerada na academia, ela depois é disponibilizada o seu conteúdo para a sociedade. Então, nisso a gente volta a um ciclo. Se é disponibilizado para a sociedade, ok, mas voltamos para a biblioteca. Quando ela precisa acessar essa informação fora da academia, ela está na biblioteca. Então, a gente pode encontrar determinados caminhos ou exemplos isolados para falar, não, mas se for em tal biblioteca ou em tal lugar, pode ocorrer. Ok, mas a população é grande. Quando a gente dá um exemplo, uma solução, um caminho, nós temos que pensar no todo. E se não existe o todo, nós temos que ver como é feito. Para saber como é feito, a gente tem que verificar onde funciona. Então, nós temos coisas que acontecem assim, que são muito boas por iniciativas próprias, iniciativas isoladas e até mesmo de dentro da academia, mas a gente não pode falar de uma conjuntura de política nacional, onde principalmente, a gente depara com uma situação muito representativa que estamos vivendo agora. No momento que a gente está falando aqui desse podcast, o Brasil, de fato, passa a ser uma república federativa, de federação, que os governos tomam autonomia de decisões sobre o que fazem, porque falta uma política nacional para isso. Então, é interessante isso, né?
Existe mais empoderamento cada vez mais situacional, local, para resolver essas situações que possa ser ele de maneira ampla. Então, para finalizar, talvez em uma frase, se existe ou não o que a gente espera de acesso à comunicação científica, não, existem conceitos, existem caminhos, mas para um atendimento universal, não vejo, não vejo ele. Mas eu posso falar para você N possibilidades, sim. Só que aí, sim, é uma pessoa que chega até mim, até você, até a Gabriela, e pergunte, alguém que não tem essa informação, aonde eu posso acessar, ok? Isso sim, vocês vão conseguir encaminhar, eu vou conseguir encaminhar. Então, eu acho que conversando um pouco com essa questão do acesso, eu acho que tem aí uma mudança de cultura também da pesquisa, porque a pesquisa ela sempre foi feita muito fechada dentro do meio acadêmico e hoje não tem como fugir da questão da pandemia, né? Mas a gente consegue ver, inclusive, essa ciência sendo feita quase ao vivo, né? Falou da John Hopkins, tem o Imperial College também, que divulga esses dados, e daí já vem algum outro cientista rebatendo, e daqui a pouco essas informações estão no WhatsApp. E está correndo no WhatsApp da família, e olha aqui, aquele cientista lá que falou em 1 milhão de mortes estava errado. Não, vai ser no máximo 7 mil. E daí entram não especialistas. E como que a gente lida com isso? Porque é uma mudança mesmo de paradigma da pesquisa, da ciência aberta. E quando esses dados estiverem mais acessíveis e essas pessoas tiverem o acesso, e daí eu acho que entra também o papel das bibliotecas, dos arquivos, de como a gente vai dar o acesso, não limitar o acesso a essas pessoas, mas também criar uma cultura de olhar para esses dados com um pensamento científico, não com a visão de um pesquisador, claro, mas com um pensamento científico que não fique essa guerra de informação quase que ao vivo. Sim, é muito interessante você coloca, porque nessa semana mesmo vocês devem ter observado aí um manifesto de diversos jornais no mundo inteiro, colocando um manifesto do pessoal da saúde, né, os profissionais da saúde a respeito dessa infodemia, o quanto atrapalha o trabalho deles e eles percebem que adoece mesmo as pessoas e elas notam isso nos hospitais, pelos pacientes que chegam. Então, nós temos aí um problema posto que não existe uma solução concreta, umas iniciativas para isso, né? Nós temos aí a própria mídia, né, impressa, eletrônica, adotando canais como Fast Check e outros, enfim, que você coloca ali o que é boato, o que é verificação de notícias para usar como filtro, ok? Mas, por outro lado, nenhuma metodologia até agora se demonstrou 100% eficiente. Por quê? Para você verificar um boato, você tem que acessar a informação e ter a boa vontade de ir até lá. E as pessoas não têm essa mentalidade cultural de fazer 2 passos para o mesmo caminho de uma informação. Então, esse problema posto, claro, que diminui, é uma iniciativa muito interessante, são iniciativas e todas elas são bem-vindas, digamos assim, para minimizar, mas existe esse problema de fato. O que começa a acontecer agora com canais mais utilizados, como o Instagram, Facebook, por exemplo, de colocar indiferente a persona que coloque informações falsas, ali uma etiqueta, informação falsa, e agora já fazem um aviso para as pessoas que receberam aquela informação compartilhada falsa, um aviso de que receberam. Isso tudo são informações assim muito interessantes, metodologias muito interessantes. Mas o que sempre se espera da tecnologia é um algoritmo que permita uma instantaneidade, ou seja, as coisas acontecerem in loco, no mesmo momento. Porque a informação absorvida, depois você verificar que é falsa, sempre vai causar prejuízos. Mas esse debate sobre como a gente vai lidar com tudo isso é ainda algo por se encontrar, não é algo que temos ainda como resposta para que possa ser. É um tema muito mais, e se percebe na academia, muito mais observado, relatado, verificado, estudo de caso, do que propriamente a solução de um modelo, porque os modelos que temos todos permeiam este.
de verificação da informação falsa, que ela recebe uma etiqueta depois, mas no momento ainda não existe solução mágica para isso. Então, o que se recomenda é que as pessoas nesses fluxos de informação sempre façam uma verificação, tanto antes de compartilhar, quanto para si próprias, para si mesmas. E existem critérios diversos que as próprias ferramentas, fast-checking e outras, fact-checking, né? Tem outras várias que recomendam você verificar alguns critérios relacionados à fonte, autoria e outros mais ali que te dizem condições de verificar a URL, enfim, para você minimizar o impacto negativo que possa ter replicando e mesmo absorvendo essa informação. Basicamente isso, a resposta não é pronta para dizer se existe ou não solução. Eu não tenho mais perguntas, eu ia fazer um comentário só referente a essa questão do selo nas redes sociais, né, dizendo que se trata de verdade ou não, uma fake news. E eu acho que a situação que a gente se encontra hoje, a gente tem que levar muito a questão de discernimento da posição das autoridades. Uma autoridade que está muito acima do poder não pode transmitir uma informação falsa sem antes pesquisar as fontes. Acho que esse é o meu comentário, só sem citar nomes. Sim, só complementar um pouquinho, Lucas, o debate acho que vai assim entre poder e fazer são coisas distintas. Poder pode, deveria não deveria. Ele faz. Sabe? Tanto é que qualquer momento pode voltar a ser feito. É isso que eu quero dizer. Agora, é isso tudo que a gente faz de trazer à tona esse debate e que possa ser cada vez mais alertado, digamos assim, é importante nesse processo. Demais. A passividade é o pior. A passividade, ela traz consenso. E consenso significa que você aceita. E assim as coisas começam e assim elas terminam mal. Então, acho que isso aqui, mesmo desde a essência da sua pergunta, acho que é fundamental nesse processo que a gente vive. Volto a falar da questão que divide muros aí, de negacionismo e a ciência de outro lado, que fatos são fatos por si só e o que você faz dele é outra história. Então, é isso. É a situação, é o que temos para hoje. Demos o nosso tempo aqui, concluímos. Tem alguma colocação final que queira colocar para nós? Alguma dica de leitura? Gente, fique em casa, mas ajudem quem não pode ficar. Que eu posso dizer? Trabalho numa ONG que nós damos assistência aí a pessoas em situação de rua, com comida, marmitas, isso tudo. Gente que está precisando, porque vive das moedas de gente que circula na rua e cada vez menos pessoas circulam na rua. Eles vivem de doações de entidades que já não ajudam tanto, porque quem ajudava está mais em casa. Então, enfim, se você puder ficar em casa, fica, porque muitas pessoas gostariam e não podem. Fora isso, queria dizer também que vale a pena vocês acompanharem, aproveitarem esse momento aí de quarentena para discutirem mais ciência e também aproveitando essa oportunidade que os webinars, podcasts estão trazendo. É isso, é o meu recado que eu teria para finalizar aí. E obrigado por vocês aí. Então tá certo. Lucas, quer dar uma mensagem final aí? Bem, queria agradecer ao Fabiano, nosso primeiro entrevistado do podcast Farol, e que novamente talvez seja convidado para vir aqui falar, porque tem muito conteúdo a ciência aberta. Então, Gabriela? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio. E esperamos vocês nos próximos e esperamos que o professor Fabiano volte aí para falar mais sobre ciência aberta com a gente. Obrigada. Voltarei. Obrigado. Tchau, tchau. O
Farol Podcast é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia e do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra no Instagram por @farolpodcast. E para enviar sugestões de convidados, temas, dúvidas, críticas ou outras sugestões, pode nos enviar um e-mail para podcastfarol@gmail.com.